Boa noite. Que alegria estar aqui de novo, mais um dia, conversando com vocês. Estou muito feliz. Hoje temos um encontro aqui com a Joyce Elisa. E ela tem o Instagram Movimento_Divino. Quem segue ela já conhece. Olha ali, a Joyce já tá ali. Oi, Joyce. Me chame, vamos entrando. Enquanto isso, eu mostro para vocês que eu também fiz uma caneca do meu outro livro. Olha que chique. Tudo comunica você. Quem tiver a oportunidade de comprar meu livro, eu tenho ele na Wiclap, né? O Tudo Comunica Você. E já eu vou fazer o relançamento dele. Logo após eu tenha concluído Quando o Chamado Acontece, eu vou relançar e eu quero contar com todos vocês lá, me ajudando a levar esse conteúdo além. Joyce me peça para participar da live e aí eu te dou a aprovação aqui e você entra comigo. Ali já. Minha mãe chegando. Oi, mãe. Hoje vai ser um movimento muito gostoso, porque essa conversa com a Joyce vai ser demais. Olha lá, verso. Vamos aguardar aí a entrada de alguns amigos. A Joyce tem uma comunidade grande. Oi, Joyce! Oi, Ana! Tudo bem, querida? Como que você tá? Tudo ótimo, e você? Tô ótima, Eu tô graças a Deus. ótima. Também, tô muito bem. Com um friozinho aqui, continua frio, cheio de roupa. Somos duas. Também tô toda. Eu tava de roupão agora há pouco, mas eu falei, não dá pra ir pra live de roupão. Deixa eu tirar o roupão. Então, mas eu não consegui tirar, gente. Meu Deus do céu. Isso que eu falei pra minha mãe, né? Ela falou, mas liga um arzinho quente na sua sala. Eu falei, mas o meu ar tá aqui, ó, em cima de mim, na minha cara, pra vir o arzinho quente, eu ainda passo frio. É, não tem jeito, né? Penetra. Tá um frio forte, né? E você tá em Tá Minas, gostoso, né? Não, eu tô no Paraná. Eu no falo aqui Paraná. do sudoeste, a gente chama. Ah, sim. E aí, fez um friozinho, né, Ana? E é barra, pesado, mas agora já tá melhorando, né? É que eu fico trabalhando sentado o dia inteiro, porque eu trabalho com artes, né? Além de escrever e tudo mais. E eu fico sentadinha aqui, então assim, encolhidinha e eu vou congelando, sabe? Eu sei como é que é, Ai, eu também fico nesse cantinho aqui. Menina, mas começa um frio. Mas por mais que eu ponha agasalho em cima de agasalho, parece que não esquenta. mas Ai, o que importa é que por dentro nós estamos pelando. Tá com pegando certeza, fogo aqui. Nosso coração de alegria de ter escrito esse livro, né, Joyce? com certeza, é uma felicidade enorme, Ana. Eu estou muito feliz de fazer parte desse projeto que você idealizou, com toda a sua força, com toda a sua potência e paciência, porque imagina administrar mais 9 pessoas ali, né? Então, assim, foi incrível e eu me sinto muito agradecida por estar nesse projeto com você, Ana. Ai, nem me fala, eu tô muito feliz de poder estar fazendo algo que eu gosto tanto de fazer, que é escrever. E a outra coisa que eu gosto muito de fazer é estar entre pessoas. Então, eu faço amigos muito rápido, assim, sempre foi. Eu digo, eu acho que foi na live da Joyce que eu até falei que é um dom mesmo, que eu tenho de agregar pessoas, sabe? E foi assim a vida toda. Tanto nos meus outros trabalhos, eu sempre tô agregando pessoas. E aí, quando eu percebi que eu tava fazendo de novo isso, eu falei, não adianta, né? Os chamados que a gente tem não saem da gente, né? Não tem como desver, né? É Depois que verdade. você escuta ou sente, você não consegue mais abrir mão disso, né? Não, não Então, e é uma felicidade sem tamanho. é verdade. E quando a gente usa os nossos talentos no nosso propósito, né, Ana? Que é isso que você está fazendo, Exatamente. né? Usando esse Exatamente. talento de conexão, de comunicação que você tem. E conectando nós aqui, né, todo mundo, entre os autores, as pessoas que vão ler os livros. Então, Ah, e a sabe o gente... que que é mais gostoso? É que, pra mim, né, vocês não se conhecem, né? Isso eu vou ter que deixar contar de novo pra quem não tá sabendo do livro e tudo mais. Vamos voltar do começo. Existe, então, agora um livro chamado Quando o Chamado Acontece. É o nome do livro, Quando o Chamado Acontece. E esse livro surgiu de um chamado meu.
eu tive um sonho com esse livro, e eu falei, eu vou fazer e tudo mais. E aí o que que acontece? Eu converso com vocês muito ali na internet, tô toda hora trocando, vocês meus amigos, né? E alguns mentores até eu digo assim, da minha espiritualidade, né? Então eu sempre tô conversando, trocando ideias. Olha ali, a Aretusa chegou, Oi, maravilhosa, uma das Arê! nossas grandes amigas. E aí eu ali em conversa com todo mundo sempre, eu com aquela vontade de escrever, eu falei, o que que me resta? Eu vou chamar essas pessoas. Então, já eram as pessoas com quem eu tava conversando, sabe? Tipo assim, eu só estendi o convite, falei, ó, vou fazer. Quero. Foi muito fácil pra mim. Eu não fiquei pensando quem eu deveria chamar. Ai, quem será que vai agregar? Não pensei, não deu tempo. Eu tava. Eu já chamei com quem eu tava ali em contato, sabe? Então isso é interessante. E o É, engraçado é que vocês não se conhecem, né? Estão é se conhecendo verdade. agora. É verdade, Ana. Eu conheço assim, vai. A gente se conheceu lá no Mastermind do Juliano, né? Então eu conheço você, o Edu e quem mais? E a Júlia. Júlia. Todos os outros, que nem a Aritus eu conheci agora, a gente descobriu que morava inclusive na mesma cidade, né? A gente não sabia. Uhum. E inclusive já marcamos um café, conversamos pra caramba, trocamos figurinhas, foi muito legal. Já tô sabendo. Então ela já tô conhecendo já, mas os outros não. Então, assim, a gente não se conhece, também a gente não conhece as histórias de cada um, por isso que eu também tô super animada pra ler esse livro E todo. ansiosa, né? Eu acredito que vocês devem estar com uma ansiedade fora do normal. Sim, muito, muito. Nossa, vai ser muito incrível começar a ler o livro Vai ser. e ver como tudo ficou, as histórias de todo mundo. Vai ser demais. Nossa, não Mas vou é uma falar. delícia. Eu tenho certeza de que não tem essa história de eu inventei um livro, eu vou chamar certas pessoas. Com certeza isso tudo já estava muito planejado, né, na Ah, espiritualidade. Eu certeza. acredito nisso. Eu É, também, realmente. Com certeza. Nada por acaso, né, Ana? Você teve esse chamado, né, que te trouxe essa vontade, te fez ir até o fim desse projeto, né? Então tem algo não, maior por e trás. muita coisa por trás, né, Joyce? Olha só a nossa história, né? Que eu acabei, a gente se conheceu, então indo lá ao vivo em Curitiba, no espaço do Juliano Posati. Olha o que eu tô aqui na minha mão, ó. Livro do Juliano Ah, Posati. sim, eu tenho Os Sem também. Religião. É muito legal e eu gosto muito pena que aqui tá de ponta cabeça, mas Os Sem Religião, né? É o livro dele. Então, a gente acabou indo parar lá no Juliano, por quê? Eu não sei se eu te contei ao vivo essa história, mas vale a pena eu contar de novo, até enquanto as pessoas estão chegando aqui, né? É, eu gostei muito do trabalho do Juliano, assim, na internet, pesquisando, falava, nossa, esse cara fala coisas que eu gosto, parecidas com o que eu penso, assim, A sabe? Ele é Juliano, ele é incrível. filósofo, Eu sou admiradora filósofo. número um do Juliano, gente. Então, estamos brigando ali na entrada da fila das fãs dele. E aí e ele fala, né? Eu sou meio bruxo, meio filósofo. Nossa, eu achava ele o máximo. Aí eu falei assim, né? Queria conversar com o Juliano um dia, né? Mas assim, aquela coisa da distância, a pessoa do digital, distante. E daí, naquela noite, eu sonho com ele, que eu tava conversando com ele. E eu Ah, falei, nossa, ele é muito gente boa, meu Deus, né? Tipo, parece que eu desdobrei. Fui até lá, conheci ele e tal. Mas aquilo morreu. Não conhecia até então. Só tive aquele sonho e acabou. Daí passa um dia, sei lá, ou no outro dia, eu recebo o convite dele para participar de uma comunidade que eu e você estamos, que é aquela do marketing digital que ele montou e ele procurando pessoas na internet, criou um grupo e colocou meu nome. E eu fiquei assim, eu não acredito. como? A gente Sou eu mesma ali? eu falei, não pode, não acredito. É ele mesmo falando ali, e eu tô no grupo dele, tipo assim, eu fiquei alucinada, né? E aí ele convidou a gente pra ir lá no Mastermind e tal. Fui, encontro você, encontro o Júlia, encontro o Du. Meu Deus, foi demais aquele dia, né? Eu falei assim, essas coisas que talvez ali também sejam chamados, né? Sim, Esse com grupo certeza. de pessoas precisava se conhecer e talvez o Juliano teve a afinidade, a sensibilidade de manifestar isso, né? Sim. Foi demais pra mim. Ah, foi incrível, foi incrível. E Incrível. conhecer o seu trabalho, conhecer o trabalho da Júlia também, né? Do Du. Nossa, a gente trocou muitas ideias. O Du também, conversei muito com ele, porque ele trabalha com numerologia também. E Eu ele me também deu adoro muitas numerologia. ideias.
E foi Uhum. muito legal essa troca que a gente fez lá, né? Porque cada um Foi nas suas demais. expertises, cada um nas suas experiências. E foi por isso mesmo que o Juliano fez esse encontro, né? Pra gente trocar as experiências e ter essa riqueza, né, de informações, além de se conhecer melhor. Não, Então, e a doideira é que quando eu entrei nesse grupo, eu pensei, deve ter 1 milhão de pessoas no grupo, né? E não era tipo meia dúzia de pessoas, e assim, eu no meio daquilo, eu falei, gente, meu sonho surtiu efeito. Eu devo ter ido lá e cutucado ele do outro lado e falar, pelo amor de Deus, me coloca nesse grupo. Ai, não sei. mas você sabe que eu tenho uma história bem parecida com a tua, né? Envolvendo o Juliano É? também. Porque eu conheço o Não. Juliano desde a época da Data Limite, quando ele lançou esse documentário que Ai, rodou o mundo, adoro. super famoso, né? Eu assisti o Uhum. documentário e aí eu fiquei com aquilo. Quem será que produziu esse documentário? E fui atrás. Descobri que era o Juliano, não existia o Círculo Escola ainda, era Juliano Uhum. Posati Produções. Ele só fazia as Sério. produções, né, primeiro. E daí comecei a seguir ele no Instagram, depois abri o Círculo Escola, eu fui acompanhando e sempre admirando demais o trabalho dele. E o meu sonho era conhecer o Juliano ao vivo, a coisa, um dia, assim como você. E aí chegou um belo dia, recebi um e-mail do Círculo Escola me convidando, primeiramente ia ter um seminário, né, um encontro que ele ia fazer com vários palestrantes e tal, e eu tava lá no meio, falei, meu Deus, não tô, me belisca, peraí, como que o Juliano tá Sério que me aconteceu tudo isso? contratando, né, pra palestrar no evento dele? Eu falei, gente do céu, não acredito nisso. E aí caímos lá no grupo, aí a gente fez um Zoom, eu conheci o Juliano ali, a gente começou a conversar, e foi muito emocionante. E depois eu entrei também no documentário dele, o segundo, Nova Terra, não sei se você assistiu Eu também. acho que eu assisti também, porque eu fiquei tão alucinada com os conteúdos dele que eu saí, sabe, comendo conteúdo, assim. Aham. Então, Uma e aí doideira. eu participei desse segundo documentário, né? Eu falei lá também, foi, nossa, uma experiência assim incrível. E foi Demais. parecido contigo, né? Porque eu também tinha essa vontade de Verdade. conhecer. E aí aconteceu, né? Não sei também se Que teve um ele, encontro lá no astral, enfim, o meio bruxo dele é muito explícito ali, que ele é bem bruxo, na verdade, ele não é é meio bruxo. super. Gente, ele é demais, vale a pena seguir e acompanhar o trabalho dele. Eu acompanho a comunidade também do Círculo, é muito legal, tem muito conteúdo bom. É mesmo. E a gente acabou se conhecendo lá. Eu brinquei que ela era a Sandy, que eu tava conhecendo a Sandy ao vivo, lembra disso? Porque ela é meio Sandy, assim, né? Ai, todo mundo me fala isso. Joyce, você parece a Sandy. A sua voz é parecida com a Sandy. Eu falo, gente, como assim? É, mas é engraçado. E a Júlia, né? Que a Júlia a gente vai conhecer, vocês vão conhecer ainda ela, né? Na verdade, muita gente já conhece, mas conhecer um pouco aqui da história no livro e tudo mais, né? E é isso. Então, daí criei então o tal do livro, Quando o Chamado Acontece, né? Que foi derivado de um sonho que eu tive, que eu tava fazendo um naming, assim, tipo, eu tava conversando com alguém nesse desdobramento, nesse sonho. Eu não sei quem, tá? Eu não lembro do rosto da pessoa, mas ele tava me apontando algumas coisas, daí eu anotava, daí ele mandava eu anotar, assim, o nome do, não vou contar, né? É spoiler, isso tá no livro, eu vou deixar vocês conhecerem no livro. Mas ele me falava coisas e eu tava anotando, e no fim de manhã eu acordei e falei assim: eu tenho que fazer um livro, e vai ser esse nome, e vai ser com amigos, e eu tenho que chamar meus amigos, e eu conversando com vocês, assim, foi fácil. Oi, 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 vem, vamos, fizemos um grupo, foi muito fácil. E aí, o livro, então, agora está quase pronto. Na verdade, ele já está pronto. E está só aguardando o dia 10 de julho para ser lançado na Amazon, né? Então, essas lives aqui é para a gente se conhecer e apresentar os autores, até mesmo para os outros autores que estão conhecendo assim, né? De forma digital. E para contar para vocês, convidar vocês que venham até a Amazon no dia 10, comprem o livro, a gente vai fazer um valor assim muito bacana para quem estiver na nossa comunidade VIP. Já fica aí o convite para vocês que entrem na comunidade. Vou ver se eu coloco aqui o link para as pessoas acessarem o nosso WhatsApp, né? Isso. Depois. E vocês estão todos convidados. Então, agora, então para começar a esquentar o assunto, eu vou começar a perguntar para Joyce. Quem é a Joyce? Conte mais sobre você. Fale, conte da sua vida. Assim, abertamente, Resume tudo. quem é a terapeuta. Você, Ó, você a Ana usa sabe, terapeuta? a Ana sabe da minha dificuldade em resumir.
naquela quantidade de X de página, porque é tanta coisa. Mas É verdade. eu vou falar bem resumidamente aqui. Bom, resumindo, eu diria que eu sou uma buscadora, acima de tudo, né? Tô sempre querendo ir mais a fundo no autoconhecimento, no espiritual. Eu sou fascinada por esse mundo, né? Sempre fui. Mas até um certo ponto da minha vida, eu achava que isso era uma coisa muito simplória, muito minha, né? Eu gosto de ler sobre espiritualidade, eu gosto de estudar sobre o assunto. Era como se fosse um hobby para mim. E só que a vida vai encaminhando a gente, né? Eu sempre digo, a vida é sábia. E ela vai encaminhando e parece que você tá num caminho que vai ser até o final. Só que aí chega, né, o momento que vem um chamado, né? E aí chega esse chamado. Para mim foi extremamente forte esse chamado. Lá no livro eu conto todos os detalhes, foi muito intenso, porque ele veio muito nessa questão espiritual, né? E eu já estava com uma vida feita, né? Tava feliz, estava bem, tinha alcançado tudo que eu queria, tudo que eu sonhava, mas a partir desse chamado as coisas começaram a fazer mais sentido. E aí eu tive que ter a coragem de seguir, né? Porque vinha muita coisa, vinham muitos sinais. Eu acho que isso é muito importante de estar no livro, né, Ana? Porque eu acredito que tem muitas pessoas que estão vivendo algo parecido, mas tem muito medo ainda, né? De seguir, né? Por quê? Porque tem questão financeira, né? A gente tem família, a gente tem uma série de coisas E aqui. você falou duas coisas importantes, que é a primeira perda de sentido, assim, que eu percebo que a maioria das pessoas que estão em busca do chamado, ou percebem o chamado, ou dão graças a Deus que acontece o chamado, né? Elas perderam o sentido, ou não estão vendo graça, estão sentindo esse vazio. Normalmente tem a ver. E a segunda coisa é que depois que você ouve, você tem que ter muita coragem para seguir. Isso é Exatamente. verdade. Porque assim, não é que o chamado vem pronto. Não vem. Não, o chamado, ele começa de uma vontade de algo mais, que você não sabe exatamente o que é. E acredito que para todos nós foi querer ajudar as pessoas, né? No princípio era isso, querer ajudar, mas não com aquilo que a gente já estava fazendo. E aí, né, você não sabe direito o que é, meio que no escuro, assim. Você sente aquilo Uhum. muito forte, mas você não tem informações. Porque, assim, espiritualidade não vai passar a cola toda pra você, ó. Você vai ter que começar dia tal, ano tal, você vai ter que fazer isso. Não vai, Não, e né? a pior Isso coisa é que é cabe a bem ao nós, contrário, né? Bem ao contrário. É bem ao muito contrário. instintivo. Muito, Exato. né? Intuitivo. O que eles fazem, assim, é incentivar, é trazer, de repente, um estímulo maior, trazer até um esclarecimento ali necessário para o momento, mas eles não vão passar cola, né? Eles vão É, querer que exatamente. você caminhe sozinha, porque essa é a missão, E é o esse é o plano, objetivo. assim. É o objetivo, penso eu, de você ser humano, né? É você se desenvolver aqui e ganhar força pessoal, né? Poder pessoal para sair daqui. Exatamente. E essa experiência toda também, né, Ana, de busca, dessa coragem, de enfrentar os desafios, de seguir esse propósito, tudo isso é ensinamento pra gente, né? É até uma evolução, né, em muitos níveis. Então, eu não Deixa eu vou dizer falar que aqui. é fácil, mas assim, é muito, eu diria até encantador, sabe? Eu vejo assim uma beleza muito grande nessa jornada. Quando a gente fala de despertar espiritual, de chamado e tal, né, propósito, às vezes as pessoas romantizam um pouco, mas não é nada romântico, tá, gente? Tem seus Nossa, desafios. não é nada romântico. Não, Longe disso. tem desafios, muitos deles, mas assim, no geral, a gente também faz muitas conexões, a gente conhece muitas pessoas pelo caminho, a gente tem muitas Preenche, né? aberturas. Preenche algum lugar. Esse vazio que a gente fala, né? Que normalmente é um dos sintomas de que tá na hora do chamado, né? Ou que você tá prestes a receber chamado, é esse vazio. E quando você vai preenchendo, você vai entendendo por que que você teve o chamado, né? É porque é como se a tua alma estivesse ali gritando, pedindo para ser vista, para ser trazida para fora, né? E quando você começa a colocar a alma nas tuas ações, o resultado é diferente. Então, assim, eu até falo no outro livro, eu usei plenitude na capa, assim, né? A conexão com a tua plenitude. E aí eu falo, é porque tem alma.
talvez se eu falasse de sucesso, seria só resultados materiais, físicos ali, dinheiro, sucesso, sei lá, poder. E não é sobre isso. A plenitude, ela tem a ver com a alma, né? Essa conexão que se estabelece, que é muito além do que a gente está acostumado aqui no físico, né? É verdade. E esse caminho, né, de chamado, né, ele envolve também muito autoconhecimento, porque assim, o que é seguir esse chamado, né? É você ancorar o seu propósito, ou seja, o que que você planejou lá em cima para cá, né? Para vir fazer aqui. Só que isso está diretamente conectado com aquilo que você realmente é, que muitos de nós esquecem. Então a gente começa, né, a fazer tudo aquilo que falam pra gente fazer, tudo que é o correto, tudo que precisa. Então tem que trabalhar em empresa, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo outro, fazer O faculdade. mundo vai te doutrinando para ser uma boa ferramenta para ele. Exato. Né? E a gente vai seguindo esse molde que já existe há muito tempo. Só que aí vem esse chamado, é como se você acordasse de uma hora para outra, e aí você começa a se reconhecer, né? A entender que não, isso aqui que eu tô fazendo não é exatamente o que eu quero fazer. O que que eu quero fazer? Então é um caminho muito interior também desse autoconhecimento de você se entendendo como pessoa. E para mim isso foi incrível, porque eu me redescobri, né? Até o momento eu era uma pessoa que eu achava que era, mas depois eu entendi que eu era muito mais do que eu achava, né? E no caminhar desse propósito, manifestando ainda, porque até hoje, né, eu falo que o despertar ele nunca termina. Ele está sempre acontecendo. E até hoje eu tô me descobrindo, até hoje eu tô me relembrando, né? E acho que essa é a tal beleza que eu tava falando no começo, né? Esse encanto de nunca terminar, de você sempre ter algo novo, algo a mais sendo descoberto nesse caminho. O bonito da espiritualidade, o que é mais, sei lá, gratificante é saber que existe muito mais por trás, né? Então, é você começar a considerar que isso aqui é só a ponta do iceberg, né? O que a gente está vendo. E daí você vai começar a pensar que dessa forma, você sabendo que existe uma profundidade, né, muito maior do que o que está aqui, você começa também a não ligar tanto para os problemas que talvez, se você tivesse na materialidade mais ali, mais materialista, né, você não perceberia. Você começa a perceber a intensidade das relações, você começa a levar a vida com mais leveza, né? Porque você começa a ver que, na verdade, tem muito além. E que também tem muito inconsciente, né? Que vai determinando um pouco das tuas ações. Tem, eu vou usar a palavra karma, mas também não é só isso, né? Mas é muito mais, tem muito mais envolvido. Não é só simplesmente esse rótulo aqui, essa lata que vocês estão enxergando agora, né? E quando a gente começa a assumir o nosso poder, assumir a nossa verdadeira essência, você vai conhecendo. Meu, é até difícil de explicar, porque a gente tá todo dia conhecendo coisa nova, né? Mas é essa história do iceberg, você vai mergulhando profundo e o iceberg é o contrário, tipo, né? Ele vai fazendo um funil inverso, né? Ele vai crescendo. Então você vai vendo o quanto a gente é maior. E é fascinante esse caminho de, principalmente para nós mulheres, né, de potencialidade, de força, em ser quem nós somos de verdade, com todas as nossas características. Porque chega esse momento, né, esse despertar, ele te destrava, porque até antes disso, pelo menos para mim, eu me escondia muito, porque eu tinha que ser de acordo com aquilo que a sociedade havia já Me fala. moldado. Então, assim, eu trabalhava no corporativo, eu tinha que engrossar minha voz nas reuniões para ser ouvida. Eu tinha que ser. Nossa, eu também tinha que mudar Tinha que mudar tudo, as roupas, tudo. E eu não gostava, não era o meu estilo, mas assim, eu tinha que ser daquela forma para ser aceita, para conseguir me encaixar, para ser ouvida, para conseguir trabalhar, senão eu não conseguiria. Só que era, me Fiquei custava muito muito. masculinizada, assim, tipo, eu trouxe muita minha energia masculina para fora, pro mercado de trabalho. Aconteceu a mesma coisa comigo, Ana. E aí, o que eu percebia era difícil, porque eu tinha que me esforçar muito. Mas por quê? Porque eu não estava sendo quem eu estava me forçando a ser uma pessoa que eu não era. Então isso custava. Tanto que, nossa, tinha dias que eu chegava chorando aqui em casa, era muito pesado, sabe? E quando tudo aconteceu, né, que aí os detalhes estão todos lá no livro, que eu me libertei desse corporativo e mergulhei no meu propósito,
foi isso, foi realmente uma libertação, assim, né? Aí eu tava livre para ser quem eu era. E no começo foi até difícil, porque, A gente sabe nem quando você não sabe mais sabe o que muito bem? fazer, né? Só assim, É, e agora? agora, é isso? O que que eu faço? Será que eu posso? E aí eu fui percebendo, né, que eu era livre para ser quem eu era. Então, eu comecei a falar dos assuntos que eu amava, da tal espiritualidade que eu sempre amei explorar, estudar. E no final das contas, esse era o meu chamado, né? Então, É, foi muito incrível me esse ponto, identifico. foi muito incrível. Então é isso, né, Ana? Eu acho que eu sou essa pessoa, essa buscadora, trabalho com mulheres, com o feminino, e hoje eu entendo que a espiritualidade que eu trago é uma espiritualidade feminina, né? Então ela é mais focada no público feminino mesmo. Lá no começo, não, era uma coisa mais geral e tal, mas é aquilo, né? Você vai cada vez adentrando mais em si mesma, descobrindo muitas E eu coisas. tenho esse chamado também, do trabalhar com a mulher, né? Tanto que, por isso eu tenho a revista, uma revista feminina, e é onde eu busco fortalecer as mulheres, trazendo assuntos plurais, trazendo colunistas, né, para ajudar a formar opinião. Mas eu sempre tô querendo que a pessoa busque a essência dela, busque esse lugar que vai preencher ela, esse lugar que vai deixar ela mais com mais clareza, com mais assertividade nas decisões, né? Não é só vender um produto, eu nunca penso só nisso, sabe? Embora seja comercial, dependa de anunciantes, dependa, né, de dinheiro, que é o que aqui no material a gente não pode excluir isso, embora escrever seja muito diferente, né? Você tem que dar sorte, não é sorte a palavra, eu sei que não é, mas de dar certo o livro e depois você ter resultados. Mas normalmente a gente faz só por amor, né? Começa com muito amor e com aquele propósito de fazer diferença, né? Então eu também tenho esse negócio, me identifico com você também nessa questão feminina. Embora o livro não seja só para mulheres, né? Eu comecei pensando em chamar só mulheres, e aí mudei no meio do caminho, eu falei, não, eu tenho que chamar o Du, e aí chamei o Luiz também, que daí são dois homens, né, que estão com a gente agora no livro. Mas a maioria é mulher. Mas são energias femininas, né? Sim, sim. E uma coisa que é muito interessante, né, que eu fui percebendo no decorrer dos estudos e tudo, essa conexão espiritual, ela vem muito da energia feminina, tanto na mulher quanto no homem, né? Porque a energia Yin é aquela energia mais sutil, que faz conexão espiritual, que traz a sensibilidade para a gente conseguir sentir mais além, para a gente conseguir enxergar, né? Uhum. Essas nuances não materiais, né? Então vem dessa energia A feminina intuição, né? a Uhum. intuição, as premonições, os sonhos, né? E essa vontade mesmo de se conectar com esse espiritual vem muito dessa energia feminina. É o princípio feminino da Isso. mulher e do homem, né? Uhum. E é muito interessante porque quando você trabalha o feminino, você fortalece muito mais essa conexão espiritual. Exatamente. É muito interessante isso, né? E muitas mulheres vêm com o feminino muito ferido, por questões familiares, por questões ancestrais, que a gente sabe que Eu ia dizer, existiram. o que aconteceu com a mulher em todo esse, né, sei lá, vamos jogar aí 1000 anos para trás, sei lá. Sim, A mulher, ela só foi perdendo valor, né? Muito mais do que 1000 anos, muito mais. muito mais, é um processo bem longo. E agora a gente está começando a despertar novamente esse feminino. Então, muitas mulheres estão começando a procurar, né? Elas sentem que elas precisam se curar, elas sentem que elas precisam se fortalecer. E é muito bonito quando começa esse trabalho com mulheres, Ana, porque você deve perceber, né? Existe uma união, existe uma troca. E tem uma frase da Clarissa Pinkola Estés, do livro Mulheres que Correm com Lobos, que diz que onde há mulheres há magia, e eu concordo plenamente. Toda vez que eu faço retiros com mulheres, que a gente se reúne ali, nesse propósito, né, de se conectar com as nossas potências, com o espiritual, gente, a energia que se cria ali, e tudo aquilo que vai acontecendo, porque parece que as conexões vão sendo feitas entre essas mulheres que estão ali, sabe? As energias vão se cruzando, então, assim, à noite tem os sonhos, uma sonha com a outra, É ah, muito olha, eu legal. sonhei tal coisa, essa mensagem para você chegou e tal. E é incrível, assim, sabe? Uhum. Realmente existe uma magia muito forte quando as mulheres se unem nesse propósito, né, de fortalecer o feminino, de curar o próprio feminino. Ah, É um eu caminho. acredito muito nisso. E eu vejo que a mulher, ela tem essa força.
realmente, assim, de acolhimento e de formar uma rede, sei lá, que consegue tipo, como se fosse uma cesta, né, para colocar tudo dentro. A mulher, ela tem essa força. A É o gente pode arquétipo, mudar as né? mãos, né? Oi? Sim, a mulher ela tem esse arquétipo, né, da mãe também, está dentro da mulher, né, essa É, coisa de acolher, exatamente. da família, né, do grupo, então é isso mesmo. Não, e a mulher, quando se fortalece e ajuda uma outra, né? Elas se impulsionam, né? É muito assim. Tanto que o meu podcast da revista, eu criei o nome Impulsiona Donas, que a ideia é justamente essa, né? De impulsionar essas Gostei demais donas. desse nome, Ana. Muito legal. Ai, que legal. É impulsionar as donas de casa, as donas de negócios, as donas da vida delas, né? Porque a mulher que assumiu a força dela, não, ela não deixou de ser, como é que eu vou dizer, ela não ficou vulnerável ou frágil ou nesse papel de nhenhenhé, né? É muito pelo contrário, a mulher, ela assume a força dela, ela fica de igual, né? De igual para igual com o homem, mas com a força que ela precisa, que é essa força de acolhimento, da intuição, de olhar além, de prever, de ter sensibilidade, coisa que os homens precisam também, muitas vezes, se conectar com a energia feminina para poder acessar essas qualidades, né? Exato. Isso que você falou é muito importante, porque a gente vem vindo de muitos processos, né? Então teve negação da mulher, cancelamento da mulher. E aí o que que aconteceu? A mulher, ela meio que se rebelou, então ela foi direto para a energia masculina, para que ela pudesse ser ouvida, né? Pudesse trabalhar, pudesse votar, pudesse fazer tudo aquilo que a gente está conseguindo fazer hoje, né? Para ter Mas o que espaço. eu Exato. Mas o que é interessante é que quando a gente sai desse polo muito masculino e vai para o polo feminino, a gente se descobre forte no feminino. No Então, feminino, exatamente. exatamente, né? Porque assim, às vezes as pessoas pensam, porque a mulher é mais frágil, mais delicada. Então, como é que eu vou assumir essa força feminina? Eu vou ficar frágil, vou ficar, né, inferior. E não é bem isso. Cada um tem a sua força no seu polo, masculino na energia masculina, feminino na energia feminina. E quando a gente assume isso com integridade, né, com força, a gente ganha muito, a gente é forte nas nossas características. Né? Isso que é interessante de ver. Então a nossa intuição ela fica muito mais aflorada, a nossa força entre mulheres fica muito maior, né? Essa união, essa capacidade de ir contornando, porque a força feminina tem muita flexibilidade. Né? Geralmente, assim, o masculino ele vai de encontro, né? É a energia masculina, né? Da luta e tal. A mulher, ela tem a visão muito apurada, então ela vê nas entrelinhas, ela consegue contornar, e aí quando vê, ela já tá conseguindo resolver, mas daquele jeito dela, né? Então é muito interessante, porque você começa a perceber que de fato tem força na feminilidade, né? Enquanto muitos ainda acham que é uma fragilidade, mas na verdade não. Você sabe que eu tava aqui. Sabe quando você tá conversando e sem querer meio que dá uma desdobrada e vai fora? Eu fui e voltei assim. Eu tô vendo que Fui, você tá meio assim. eu fui e voltei, eu dei uma viajada aqui, porque eu fiquei assim, sabe, imaginando, né, até vem agora explicando, me vem a figura do Yin Yang, né, que você falou. Eu vejo muito assim, a mulher que ela assume o papel dela, ela não exclui a energia masculina. Ela É, deixa a figura a feminina por fora. E me veio muito assim um chocolate, imagina um bombom que ele é recheado, né? Então ele tá por fora ali a casca da mulher, mas por dentro tem energia masculina. E o homem é ao contrário, tipo, ele é um bombom diferente, né? Então ele tá com a energia, tipo o ouro branco e o sonho de valsa, assim, mais ou menos me veio assim essa diferença, mas porque você não exclui a energia masculina e o homem não exclui a energia feminina, é justamente essa integração. Eu acho que a palavra certa é essa, você integra aquilo ali como tem que ser. Então, você vai ter energia masculina aqui para os negócios, para prover, para aquela a força, né? ação, Buscar né? as coisas. Mas por Ação. dentro, se você assumir a energia feminina nesse lugar, você vai ser um homem intuitivo, um homem que tem um olhar para a família diferenciado, um homem que quer ter uma estrutura, um homem que tem a capacidade de ser honesto, de ser fiel. Então, tem essa parte boa do masculino que integrou o feminino. E ao contrário da mulher, né? A mulher que assumiu esse papel de ser forte, por mais que ela seja mãe, seja acolhedora, seja
leve, pacífica, ela também sabe ser firme, ser determinada, pegar e fazer o que tem que ser feito. Então é muito essa integração dos dois papéis, né? Eu acho que hoje o louco, assim, o que tá mexendo com a cabeça das pessoas é essa confusão de querer ser uma coisa ou querer ser outra, porque se sente mais confortável aqui ou porque acha que esse papel vai ser mais benéfico e acaba sendo, de repente, tentando assumir uma energia muito maior do que o corpo comporta, do que ela veio preparada para ser, ou do que o espírito está ali no propósito, né, de ação, e daí acaba confundindo um pouco. E isso não tem nada a ver com sexualidade. Eu acho que tem que ficar muito claro isso. É meio que uma confusão por falta de integrar a essência, de entender o que a tua alma grita, sabe? Exato. E falta de informação profunda, né, Ana? Porque hoje com a internet é tudo muito raso, é tudo muito rápido. Então as pessoas vão pegando as coisas assim no ar, muito superficialmente, e já vão adotando aquilo como conhecimentos Ah, extremamente que tem profundos. muita modinha, tem É, também. demais. E outra, na energia yin yang, né? Aquele desenho que a gente vê do yin e do yang, então tem o branco e tem o preto. Só que dentro de cada um deles tem a semente do Tem a oposto. semente do oposto, Que é exatamente. exatamente isso, né? Inclusive, esse é o princípio básico da medicina tradicional chinesa, que eu sou formada, né? Em medicina tradicional Ah, é? chinesa, cura, Que legal. sou terapeuta. E esse é o princípio básico. Então, dentro das forças dos polos opostos, tem a semente um do outro, né? Porque aí sim se cria o equilíbrio perfeito. Um complementa o Então, outro, mas dentro de um também tem o outro, né? porque eu Então, fico aqui viajando um pouco, mas a verdade é assim, quando há muita violência ou um lugar de dor, e você percebe no argumento ali de que você tá atacando, você tá se defendendo, atacando, na verdade, né? Então você tá tentando ganhar o espaço, porque no fundo você tem essa ferida. Eu acho que seria melhor pesquisar isso dentro de você, ver o porquê que você tá com essa raiva reprimida, por que que você tá tentando anular o outro papel em você, né? O que está acontecendo? Então, você vê que vai cair no autoconhecimento. Então, é, tudo cai no autoconhecimento. E quanto mais a gente busca se autoconhecer, mais a gente dá de cara com o monstro, tá? Essa é a verdade. Então, autoconhecimento é cura, gente, é cura. Para mim é a coisa mais importante. também. Tem autoconhecimento. Talvez se você tem, não vou dizer preguiça, mas se você está confortável no teu mundinho, realmente não vá buscar autoconhecimento, porque ele vai chacoalhar tudo, né? A partir do momento que você quer saber mesmo o que está fazendo aqui, para que você serve, né? O que você agrega na vida dos outros, ou por que sofre, às vezes, por causa de uma coisa, você vai ter que cair no autoconhecimento e vai ser uma bomba, né? Então, quando você começa a se conectar e principalmente cai no caminho da espiritualidade, você vai ver que é muito além do que ter uma religião. Não é só você ir lá ter uma cultura religiosa, adorar certos modelos, né, de espiritualidade ali na tua frente e seguir um roteiro. Isso não vai mudar muita coisa na tua vida. Agora, você fazer tudo isso, mesmo que, né, tenha essa cultura junto, mas você buscando se conhecer antes de pensar em seguir alguma coisa, você vai dar de cara com o monstro, sim. E esse monstro, ele, ele vai te desconstruir. Essa é a palavra. É aquela coisa que vem antes da reconstrução, né? Antes de você pensar em ser alguma coisa, você vai ter que derrubar alguns tijolinhos ali, umas paredinhas e entender por que que você colocou isso aí, né? Exato. Então, Mas é um você processo muito começar. recompensador. Eu gosto sempre de É dizer isso. muito No recompensador. começo pode dar medo, porque é isso, é o desconhecido, você vai ter que encarar coisas suas que você está escondendo por debaixo do tapete. Mas depois que você faz isso, depois que você descobre os seus potenciais, os seus dons, os seus talentos, as suas forças, aí, gente, você, com esse poder, você vai Nada longe, te derruba mais. nada te derruba. Porque Você até o momento, encontra esse caminho, vai. se você precisou criar paredes para esconder alguma coisa, nesse momento que você derruba tudo para você tentar entender melhor o que que você tá ali, o que que você veio para fazer, né? Aí você se reencontra e vira uma fortaleza, ninguém mais derruba, né? Não Exato. é, não é bamba, não é desequilibrada, não é, Não, é não. forte, né? E olha, tem um ditado que eu não me lembro onde foi que eu vi, mas não é daqui do Brasil,
que diz que coisas preciosas ficam escondidas. E a gente tem essa tendência a negar os nossos potenciais. Muitas vezes a gente nem enxerga algo que nós fazemos muito bem como potencial, porque a gente tem medo daquilo. Porque é bom, porque é poderoso. Então, existe o medo do poder, né? Existe o medo da força. E aí vem essa tendência de evitar. Por quê? Porque aqui tá confortável, né? Aqui tá bom, desse jeitinho que tá. Mas na verdade não tá, porque você tá Eu sempre acredito um pouco reclamando. nessas programações, né? Eu acho que o sistema, Exato. enfim, E aí, a ao gente mesmo tempo tá. que tá bom, a pessoa tá reclamando. Ah, porque eu queria fazer mais, porque eu queria ser assim, porque eu queria ser assado, e tá lá, o potencial tá gritando pra sair. Mas aí, a partir do momento que você começa a se autoconhecer, começa a mergulhar dentro de si mesma, que aí você começa a enxergar isso, né? E aí, com esses E que você potenciais. perde o colo, né? Você perde o colo. Enquanto você tá ali, uma criança indefesa, que tá com medo de se assumir forte e responsável pela própria vida, você vai deixando com que todo mundo cuide de você. Basicamente é isso. E aí você sempre tem a mão de alguém te dizendo: vem aqui, né? Eu te levo. Eu carrego você. Você não vai sofrer, porque se você tiver dor, eu venho aqui, eu te acalmo. Então, as pessoas acabam buscando na religião um salvador, sempre, né? No primeiro problema que a pessoa tem, ela já chama salvador, ela chama essa... Dá uma carteirada, eu brinquei ontem na live, você já dá uma carteirada ali, né? Falando para quem que você serve. E é assim que funciona, as pessoas vão se escondendo atrás disso. Enquanto elas fizerem isso, elas vão continuar pequenas. Então você precisa sim quebrar isso, saber que você vai estar exposto, que vai ter a dor do crescimento, vai ter a dor de você ter que fazer sozinho, né? Mas que depois disso você não vai mais precisar contar com a ajuda de ninguém carregando você, né? Então, eu acho isso muito importante e é a espiritualidade que traz isso, não é a religião. É verdade, é a nossa própria espiritualidade, né? Nossa busca interior. É o nosso chamado da alma, né? Eu acho que é sobre isso muito que o livro fala, sobre o momento que desperta o teu propósito, né? Porque cada um acontece de um jeito, tem alguns figurativos, outros não, né? Que nem eu, para mim foi uma voz, eu escutei uma voz, conto isso no livro, então não vou entrar muito nesse detalhe, mas claro que aquela voz foi uma voz, né, algo muito meu, assim. Talvez eu só identificaria se fosse dessa forma. Então não adiantaria só eu, porque assim, eu vejo que durante a vida, e isso no dia a dia, cara, você tá sempre recebendo as sincronicidades, né? A habilidade que o universo tem de te mostrar as coisas que você precisa ver. Seja na voz de um amigo, seja num texto, numa música. Já aconteceu muito comigo. De vir a resposta exata que eu preciso numa música que eu tô ouvindo. Já aconteceu da TV, o repórter falar um negócio que eu tava esperando ouvir, sabe? E Ai, quando você começa a prestar atenção nisso, você começa a ver que o universo fala com você, né? Através dessas coisas. Então, talvez tenha sido uma maneira que eu desenhei muito assim, do tipo assim, o dia que eu escutar, eu vou saber. E eu tenho muito disso, de determinar assim, tem que ser dessa forma, né? Então, pode ser. Mas para outros foi só apenas, que nem para você. Olha quanta, não posso dar spoiler, mas quanta coisa aconteceu na tua vida que você não teria aceitado se tivessem perguntado, você quer isso, Joyce? Você falar, jamais, com certeza, né? com certeza, com Então, certeza. a nossa alma sabe o jeito que tem que ser para pegar a nossa ferida, né? Cutucar aquele lugar mais interno, assim. É só É, nossa e alma. é, Então, é uma coisa que dá medo mesmo, porque, por exemplo, eu sempre fui muito reservada, ainda sou, né? Mas hoje eu sou muito mais aberta a conversar, óbvio, né? Trabalho com o público, tenho comunicação. Mas antes de tudo acontecer, eu sempre fui muito reservada e não era muito de falar, inclusive achava que não falava bem, não gostava de me ouvir falando, tinha até medo de falar para, sabe, de repente desagradar, falar coisa nossa, errada. Eu tinha esses medos. sei bem. Então eu achava que a minha comunicação era horrorosa. Só que olha só como são os potenciais, como a gente nega eles, né? Uhum. Hoje, qual que é o meu instrumento? É a minha comunicação, é a minha força. Então, nesse caminho de chamado, eu fui percebendo, a vida foi me guiando, os sinais foram aparecendo, né? Eu fui entendendo que, de fato, eu tinha que usar minha comunicação para minha missão. E aí comecei a perceber, lá no começo do canal, né? Logo que eu abri o canal, eu fui gravando os vídeos muito timidamente, me achando horrorosa, ai, como eu falo mal, que não sei o quê. Aí começaram a vir os comentários.
poxa, Joyce, você explicou tão bem esse ponto. Nossa, agora eu entendi. Com a sua explicação eu consegui entender. Ah, você fala com tanta clareza. Eu não estava acreditando naqueles comentários. Eu falei, gente, será que é isso mesmo? Mas foi um processo muito interessante até de cura para mim. Eu me abri para o meu propósito, foi curativo, inclusive, porque a minha comunicação, ela tinha feridas, né? Hoje eu sei, né? Depois, com autoconhecimento, eu entendi o porquê. Mas seguir esse caminho de propósito trouxe, inclusive, curas que eu precisava. É muito Sabe que eu incrível. também, você falando, eu me identificando super, né? Nem sabia exatamente disso, mas comigo é a mesma coisa. Então, eu nunca gostei de falar, eu não posso ver vídeos meus que eu não gosto, não consigo gostar da minha voz. Tenho muito isso, assim. Daí, adolescente, né? Morria de timidez, pergunta, minha mãe tá aí na live, ela pode comentar. Eu era muito envergonhada, eu era tímida, assim, eu lembro de eu me esconder no meio das pernas dela, assim, quando eu tinha que falar com as pessoas, eu morria. E o que que acontece? Era as feridas que eu vim para curar, né? Então, daí, ali na adolescência, que comecei a fazer teatro e tal, que eu comecei a me soltar e eu nem entendia que aquilo estava acontecendo, mas foi aquele medo da exposição que daí eu tive que fui obrigada a me expor, né? Fazendo teatro, você tem que ir lá atuar e tal. Então, acho que foi aquela semente que foi soltando, né? E da mesma forma agora. Eu fui escrever meu primeiro livro com quase 40 anos, eu tava com 38. Então, assim, veja bem, né? Olha só o quanto que eu demorei, sendo que eu sabia que eu tinha que escrever desde os 7, 8 anos. Eu já dizia que eu ia ser escritora. Quando a gente fala de sonhos, assim, né? Eu lembro que eu e meu marido, hoje, quando a gente namorava, ele falava, qual que é teu sonho? Eu pensava, é ser escritora, é viver disso. Se eu tiver isso, eu tô realizado. Então eu já sabia. E o que que eu fiz? Eu fugi disso o tempo inteiro. Então, quando você começa, por que o chamado? Por que o despertar do propósito? É porque é isso, é quando você, através desse maior medo que você tem, você olha para ele, né? E parece que ele vai ficando menor, ele vai ficando pequeno. Então, aconteceu, de repente, da minha alma cresceu aquilo, foi mais forte do que o medo, e eu me soltei. Agora eu tô me soltando aqui nos vídeos, que para mim é muito difícil ainda, Joyce. Muito Nossa, não difícil. parece. Isso tá de parabéns, Ana. Então, pergunta para minhas amigas aí. A Aretusa brigou comigo ontem na live que eu fiz com ela, que, meu Deus, a gente nunca gravou uma live. E o quanto que eu fugia? Pois é, então. Oh, E nem eu sei que eu imaginava faço. isso, Ana. E Eu te eu vejo sou assim formada. tão Eu sou solta. formada em comunicação, aí depois chegava na faculdade e tinha que gravar qualquer coisa lá, de repente fazer um vídeo interpretando. Eu lembro de pôr peruca loira e interpretar uma mulher. Eu ia lá e fazia, mas assim, sabendo que aquilo ali era meu calcanhar de Aquiles, sabe? Eu Sim, sim. sempre soube. Uhum. Hoje eu sei que é a minha força. E tô me preparando, né? Eu digo, há tantos anos nessa área, talvez seja porque eu tava me preparando, eu achando que eu tava trabalhando, eu tava me preparando. Exato. Eu acho que as duas coisas, né, Ana? Isso mesmo. A gente trabalha, mas ao mesmo tempo se prepara também, se lapida, se cura. A gente Claro, a também gente tem um não tá. processo de cura. Ninguém tá aqui à toa, ninguém. Eu já tive conversa com o meu superior e perguntei pra ele assim: o que que eu vim fazer aqui, sabe? Eu perguntei. E ele, tipo, estou a trabalho. Eu também sempre soube que eu tô a trabalho. Mas eu falei, eu tô aqui só por trabalho? Daí ele falou, claro que não, né? É tipo assim, você tá a trabalho, mas num lugar que você precisa estar para parar suas arestas. É sobre isso, sabe? É sobre Então, eu digo assim, se você, pessoa que está aqui assistindo nós, tem grande dificuldade em alguma área, é porque é a área que você tem que estar. Exato. Já aviso vocês. Exatamente. A gente tem medo dos nossos potenciais. Tem. Guardem isso. E as coisas preciosas ficam escondidas, hein? Tem que fuçar para encontrar. Então, É bonito isso, hein? autoconhecimento, gente, é poder. Se o que a gente tem de mais poderoso a gente guarda num cofre, vamos pensar, é óbvio que a nossa alma está muito bem guardada aqui dentro, em algum lugar muito escondido, né? Exato. E às vezes o estar na cara é o lugar mais difícil, tá? Isso daí dá até um corte, hein, Joyce? Porque é uma estratégia para você esconder algo, é deixar bem na cara. Porque daí fica muito óbvio, e você fala, não pode, né? Não pode ser. Sim. Não, e você não sabe, né, Ana? Nos atendimentos que eu faço,
Quando a gente vê os potenciais através da numerologia, a pessoa me fala assim, ah, Joyce, mas isso aí não é meu potencial. Eu falo, é claro que é seu potencial, mas você não enxerga como potencial porque, por ser um potencial, para você é muito fácil. Então você vê É, isso como algo exatamente. comum, como algo banal, só que para você é comum, porque você faz com muita facilidade, só que para outras pessoas não. Esse é o Nossa, potencial. é muito verdade isso, hein? Eu tenho esse, então, o dom da escrita, né? E de captar. Eu acho que essa palavra é bem importante. Captar a essência da outra pessoa. Eu tenho isso muito forte em mim. Aí, quando eu lembro da revista, né? Então, eu tô entrevistando pessoas. E às vezes eu até falo assim, vai falando que eu vou escrevendo, né? Aí eu começo a escrever a história da pessoa, conversando, e não sei o quê. E eu escrevendo, de repente eu leio o texto pra pessoa, a pessoa chora e fala, eu não acredito que você conseguiu, no meio dessa conversa toda, captar e não sei o que. E eu falo assim, meu Deus, né? Tipo, eu não fiz nada, eu só escrevi. Foi tão fácil. Mas você vê que pra outras pessoas, até o livro, né, Joyce? Você viu o quanto que pra mim eu falava assim, gente, será que nos 20 dias a gente não faz? Aí eu falei isso lá no final do ano passado, né? Eu jurava que nós ia fazer em um mês esse livro. E É, daí tá, todo mundo começou e começou. Aí de repente eu não vou conseguir escrever. Aí eu vou no final de semana, eu vou no outro final de semana. E não sai, né? Não sai. Porque exato, pra mim é fácil, mas tem a ver com o meu chamado. exatamente. É isso. Ai, vamos contar só alguma coisinha lá do Egito? Vamos. Vamos, vamos! O que você quer saber do Egito que eu te conto, Ana? Ah, eu quero contar para as pessoas. Não quero atrapalhar o livro nem nada, mas assim, essa doida foi parar no Egito, né? E aí chega lá, ela acessa vidas passadas dela. Tipo, eu acho essa história demais, Joyce. Ai, foi muito Demais. mesmo. Foi uma coisa assim, fora de série, assim. Primeiro eu vou falar rapidinho aqui de como tudo começou, gente, porque olha só o que são sinais, né? Às vezes a gente acha que é coisa da cabeça, que, imagina. Eu comecei a ver muito 22 horários, números, e eu fiquei observando, né? Porque já sou uma macaca velha. Eu também, E bastante. aí, Egito. Aí era Egito no desenho que a minha filha estava assistindo, falando de Egito. Nossa, que tema, né, para um desenho de criança. E vou na casa da minha sogra, documentário do Egito. E, sabe, assim, tudo chamando Egito. E aí foi passando o tempo e eu observando, né? Aí chega uma amiga minha e fala, Joyce, tem uma coisa para te falar. Ai, tô muito feliz porque ano que vem eu vou pro Egito. Aí eu falei, mulher, sério que você vai pro Egito? Eu tô vendo o Egito direto na minha frente, sério? Eu vou para um evento que vai acontecer no dia 22/2 de 2022. Meu Deus! Aí eu falei, eu não sei que evento é esse que você vai, eu não sei o que você vai fazer lá, mas eu vou. Eu vou com você, tá Porque aqui. os 22 todos ali, né, na data do evento, eu falei, gente, eu tenho que estar lá. Captei, aí comecei a ver e tal. Eu não tinha grana ainda para ir, porque a viagem para o Egito é dispendiosa, né? Você tem que geralmente são 12 dias que você fica, tem mais passagem e tal. E ia ter mais ainda esse evento, né? E aí eu falei, caraca, eu não tenho a grana pra ir, mas tá tão forte esse chamado, deixa eu ver, né, o que que eu vou fazer. E aí tá uma coisa que eu gosto muito de falar, gente. Quando o chamado vem, legal, mas você tem que se movimentar. Não vai Sim. cair do céu, né? Então eu comecei a me movimentar. O que que eu posso fazer então, tal? Montei um curso, Ana, um curso em 2 meses. Fiz a apostila sozinha do zero. Lancei o curso e consegui todo o dinheiro, até mais, para ir lá pro Ai, Egito. será que eu vou ter que ir pro Egito com você? Vou ter que fazer isso? É isso que você tá querendo me dizer? Ai, ela vai de novo em fevereiro. Eu queria Eu vou muito em ir com fevereiro. ela. Vez, Ai, eu quero ir. dessa vez eu vou levar um grupo de pessoas. E já tenho 10 pessoas confirmadas, hein? 12, na verdade. Já fecharam mais duas. Então, aí fui, consegui ir, maravilhoso. Até o dia que eu entrei no templo da deusa Isis, que esse foi o momento ápice assim, da viagem. Quando eu desci do barco, a gente chegou nessa pequena ilha, né, onde fica o templo. Eu pisei nesse chão, né? Comecei a andar ali e eu comecei a sentir uma energia tão forte tomando conta de mim, uma coisa indescritível, Ana. Nunca senti em lugar nenhum. E olha que eu já passei por muitas experiências espirituais. Começou a tomar conta de mim, comecei a chorar, mas de um jeito que começou a doer minha garganta.
E aquele choro, aquele choro, aquele choro, uma emoção. Eu sentia, e eu nunca fui assim conectada a deusa Isis, né? Eu sentia que essa deusa me acolhia, era como se ela me dissesse bem-vinda de volta. Que bom que você voltou, era isso que eu sentia. E aí teve um certo momento que a nossa líder do grupo, né, ela falou assim, meninas, aproveitem que o templo está vazio, nós éramos o primeiro grupo. Vão andar, sozinhas. Vão explorar, vão sentir, vão se conectar. Eu amei, né? Imagina que não. E aí comecei a andar pelo templo, passando pelos corredores, uns arrepios que me davam, né? Tipo assim, Queria muito. eu já tive aqui, que é aquela familiaridade com o lugar, sabe? Uma coisa assim incrível. E aí teve uma hora que eu parei na frente do Rio Nilo, uma paisagem assim de filme, aquele sol nascendo, as palmeiras, e eu sentei ali. E aí eu me conectei com a deusa Isis, que eu senti essa presença muito forte, e eu perguntei pra ela, por que que eu tô tão emocionada? Que eu já estive aqui? Me mostra. Eu fechei os olhos e aí me veio, né? Eu tive essa volta espontânea, né? Eu me vi ali onde eu estava passando como sacerdotisa. E aí tudo fez sentido. Me veio uma emoção fortíssima, né? Chorei muito, fiquei super, mais do que eu já estava, né? E aí tudo fez sentido, aquela emoção toda, aquele acolhimento dela. Eu tava voltando para esse lugar que eu já tinha vivido. Isso é muito forte, gente. Que Nossa, é muito assim. lindo! Eu posso E imaginar. aí, e aí eu fui, olha só, essa ida para o Egito também me trouxe sabedorias que eu dominei como sacerdotisa. Depois Claro, você disso, integrou, né? Você foi lá integrar suas e fractais. aí depois começou a vir os conhecimentos da dança sagrada, que era o que eu fazia como sacerdotisa. Eu era uma sacerdotisa da dança, que era uma dança curativa e que conectava com o espiritual. Então eu entendi que eu tinha que estar lá para me relembrar dessa ferramenta e para trazer isso para trabalhar com mulheres. Então, assim, Entendi. foi E mudou incrível. tua vida de ponta cabeça. Mudou de novo, foi outro despertar. Que Outro despertar. legal, né? Muito legal. Ah, eu adorei. Na verdade, no livro tem muita coisa, né, que eu sei, só eu que sei, por enquanto. Dessa dádiva, né? É, então, muitas coisas. Eu espero que vocês leiam esse livro, gente, porque essa daí é uma das histórias do Joyce, ela tem várias outras, e todos ali têm alguma coisa para contar, e esses momentos decisivos. E principalmente o que está mais legal no livro é que a gente está mostrando a realidade aqui, na materialidade, no nosso meio, no nosso dia a dia. A gente está falando desse toque da espiritualidade, dessa chama latente ali da alma fervilhando aqui no trabalho, no ônibus, no mercado, na vida, entendeu? Então é isso que é bacana, que ali a gente não tá dizendo. A Joyce teve esse momento que foi lá no Egito, né? Mas assim, as pessoas não estão ali contando, eu estava numa meditação na igreja, no templo, aconteceu, não sei o quê. Não é assim. É tipo, é sonho, é grito, é um Não, monte gente. de BO que Olha, acontece na vida da pessoa. exato. A minha É. primeira psicografia, que foi a mensagem que meu mentor me mandou sobre a minha missão, ele me revelando qual seria a minha missão. Gente, eu tava no escritório. No escritório. Falei, meu Deus, assim aqui do nada. Né? E foi assim, no momento que eu não imaginava, nem sabia que eu sabia psicografar. E aí, Exatamente, é porque a gente fica achando que tem que estar trabalhando, tem que estar no centro espírita. E até mesmo o espiritismo fala muito isso, né? Eles tentam preparar muito a gente ali dentro do centro para você desenvolver a tua mediunidade, enquanto você está aqui, ó, a mediunidade já está aflorada, já está acontecendo, você não tem muito como fugir. Eu penso assim, a mediunidade ela é muito natural, né? Então é por isso que eu já não me encaixo em lugar nenhum mesmo, em centro espírita não é. Tudo bem, já li tudo que pude, né, a respeito da espiritualidade, todas as obras. Então, minha base dentro da espiritualidade tem muito kardecismo, sim, porque as também. obras são importantes. Mas começa a fugir, porque para nós é muito natural, tá acontecendo aqui no dia a dia, não dá para separar, sabe? Tipo, só vou deixar acontecer algo lá no centro, lá. No livro eu falei sobre isso. Você é uma arquiteta. Você não consegue desligar o botãozinho da mediunidade e fazer um projeto. Muitas vezes você está ali recebendo insights. Eu fazer uma obra assim, uma casa assim, assim. E você está recebendo conexões. Uma professora, um juiz, um médico, né?
você tá o tempo todo recebendo inspirações. Alguns percebem mais e outros menos, que talvez aí entra a diferenciação da mediunidade, né? Que você é mais aberto ou não é. Mas ela tá acontecendo aqui no dia a dia. Então esse livro veio para mostrar isso, que não tem que ter medo de ouvir a Não, própria voz, ouvir esses chamados da alma, né? Eu acho que você tem que ter medo das conexões que você faz. Talvez isso, porque você é responsável pelas coisas que você atrai para tua vida, né? Então, você mudando a tua forma de pensar, entrando em frequências mais elevadas, buscando coisas que fazem bem para você, você vai afastar também é, muitas coisas que poderiam fazer mal para você. E isso claro. vai ser positivo para você, né? Quem Exato. tá jogado, né? Uhum. E você ganha autonomia, né, Ana? Eu ensino muito É isso. sobre isso, eu também Autonomia acho. sobre os seus potenciais, os seus dons. E é maravilhoso, porque você se reconhece, você sabe como você funciona, como é a tua mediunidade, como é a tua sensibilidade. Então tem que ter essa autonomia, até para você conseguir trabalhar com essa mediunidade e não deixar na mão A dos tua outros. logística, como que eu funciono? As pessoas não sabem como que elas funcionam assim, né, nessa parte, né, espiritual falando mesmo, né, nessa parte interna, a gente não sabe. E tá acontecendo as conexões, as frequências estão se conectando sem você saber. Então, mesmo pessoas que detestam ou morrem de medo desse assunto, elas estão ali falando: ah, eu pensei em alguém, esse alguém me ligou, né? Nossa, eu pensei na fulana, de repente a fulana me manda uma mensagem, ou sei lá, escreve alguma coisa. Isso está acontecendo muito, né? Hoje Maria tá aqui na live, ela me falou: pensei no meu filho, me preocupei, vou ver, ele tinha sofrido um acidente, né? Então, as coisas estão acontecendo. A gente não tem noção porque não quer, porque a frequência, a energia está acontecendo e só basta a gente começar a se conectar com elas para decifrar elas, né? Sim, com Ah, certeza. esses assuntos são demais para mim. Então, se deixar, a gente fica a noite toda falando, né, Ana? E não dá mais para desver. Depois que você começa a entender e a decodificar isso, não tem como dar um passo para trás. Não Então, tem. hoje a gente acaba perdendo amigos, a gente acaba perdendo pessoas que vão ficando pelo caminho, né? E não tenho medo disso, tá? Porque vão vir pessoas Então, que se vão se encontra outro. conectar e vai aparecer gente nova que vai te preencher mais. E isso que é o lindo da vida, que a vida é movimento, né? Água parada não presta, né? A gente tem que se Tem que ter movimentar. movimento. Tem que ter, movimento desperta. Isso foi uma Exatamente. frase que meu mentor me falou assim, eu acordei, movimento desperta. Eu, tá, entendi, de Lindo fato, isso. né? Movimento Tem tudo a desperta. ver com a dança, né, que você faz. Tem. E então, e eu gosto muito de pensar que o livro é um movimento da alma, né? Então, eu poderia morrer com essas informações e talvez um dia eu seja cobrada do outro lado e falar assim, viu, por que que você estava fazendo que você não passou para frente, né? Então, eu tenho sempre esse negócio assim de deixar para frente. Eu não sei quem vai ler. A gente não sabe quem vai receber o livro, né? E às vezes a grande diferença tá fazendo em alguém que a gente nem Nem imagino. e vai acontecer, se prepare que vai longe, sabe? E é isso que é Sim, demais, né? é maravilhoso. É maravilhoso poder dividir um pouco do que a gente sabe, né, Ana? A gente tem que compartilhar mesmo. E Tem você que. sabe porque é a nossa frequência. Não é sobre as palavras que estão ali, embora tudo isso seja energia, né? Não é sobre lição de moral, ou ela tá se achando, vai contando a história dela. Não tem nada disso. Mas o que eu tô colocando ali é uma frequência. Então, essa frequência pode ajudar outras pessoas que estão em frequências menores, né? Então, é muito válido. É, pessoas que estão, inclusive, precisando daquela inspiração. Às vezes vai ler ali nas entrelinhas uma mensagem que ela precisava ouvir. Porque tudo é muito Sim, sincrônico, e né? você Não sabe tem que pode. nada desatado, nada Sim, desencontrado no universo. Está tudo conectado, né? Então, são eu tenho chaves, né? certeza que vão ter muitas mensagens ali, muitas coisas que muitas pessoas estão precisando ouvir. De repente, uma chave que precisa virar, uma mensagem que precisava ouvir, né? Uma inspiração que precisava para começar algo, para E começar um assim, movimento. eu já vivi isso de você ler um livro, por exemplo, e às vezes só uma frase daquele livro mudou a tua vida. É uma frase que você usou o livro inteiro para você chegar naquela frase, né? Então eu presto muita atenção nisso e eu digo que realmente você pode não entender o que você está lendo, você pode nem gostar de muita coisa, mas o que você precisa
que está ali vai tocar você, mesmo que você não veja. É verdade. E é sobre isso que a gente faz, por isso que a gente faz o livro, né? E eu vou continuar fazendo aí. Eu sei que a Joyce vai também, né? A Joyce já se Ó, inspirou no movimento desse livro e vai começar a escrever outros, né? sim, muito em breve, Ana. Conte comigo. Quero Ah, com ler suas histórias. certeza, com Então, certeza. tá, Joyce. Eu super agradeço teu Ah, tempo, eu que a tua agradeço. disposição em estar aqui comigo agora conversando, mas principalmente em ter escrito, né? Eu sei que dá um trabalhinho escrever, não é fácil, mas o fato de parar ali, ele preenche, né? Esse tempo, com certeza, você sentiu o prazer de estar escrevendo. Ah, senti, Ana. No começo foi difícil pegar o fio, mas depois que eu peguei, nossa, aí foi. Aí era um ritual gostoso. Todas as manhãs, eu tava contando pro pessoal no stories. Vinha aqui na minha mesa de manhã, depois à noite. Aí ficou bom, sabe? Começou a fluir. Foi uma delícia. E eu te agradeço mais uma vez, Ah, por eu ter me imagino. chamado para esse projeto lindo, viu, Ana? Ah, é o universo que nos conectou, né? Com certeza. Então, Foi eu sou sim. muito grata por isso, muito grata pelo nosso momento lá atrás, quando a gente se conheceu, né? E tudo mais. Agora, com a Joyce, esses dias eu fiz um trabalho lindo, a gente fez uma regressão juntas, né? Então, as coisas que eu recebi ali, sabe que eu nem codifiquei, decodifiquei, né, no caso. Até agora, Joyce, tem coisa que eu ainda não entendi, mas foi tão lindo o que eu vi e o que eu vivi ali. Foi mesmo. Que é assim, ó, eu tento contar para as pessoas, às vezes assim, eles ficam. Isso não tá no livro, eu não contei porque foi depois que eu já tinha escrito o livro. Mas quem sabe no próximo a gente não vai ter. Quem sabe vem mais respostas aí já vira tema para outro livro, né? Ah, com certeza, Ana. E foi um prazer te atender, viu? Foi, assim, um prazer e uma honra enorme para mim. Com Ai, que certeza. Foi delícia. lindo. Aí é só um movimento da nossa alma que só começou, né? É verdade. Gente, eu quero que vocês sigam a Joyce. Quem não segue ela ainda é Movimento Underline Divino, né? E no YouTube é. Mesma coisa, movimento underline divino. Ah, muito legal. Ela tem um canal lá bem movimentado. É, e aqui no Instagram Tudo Comunica Você. O meu canal também é Tudo Comunica Você no YouTube. Tô começando a pôr os vídeos, tá? Porque como eu te falei, Ah, assim, era meia dúzia de vídeos que eu tinha lá. Então, eu morria de medo de colocar alguma coisa ou outra. Agora eu tô me soltando, assim, sabe? Tipo, eu vou falar mais sobre isso. Sei que isso. ainda tem ranhuras, assim, sabe? Conforme o assunto vai descendo, vai agarrando, assim, vai ardendo, mas eu falo, eu fico rouca. Você não tem noção, eu perco a voz. Eu tô já querendo ficar rouca desses dias. Hoje eu tava com dor na mandíbula de mastigar, eu não tenho isso. E parecia que assim, a boca querendo travar, tipo, não fala, não fala. Mas eu tô A aqui, resistência, né, Nicole? a Mas você tá no caminho resistência. certo. Vai postando, vai falando, nem que seja um pouquinho, um vídeo curtinho, mas vai fazendo. Você vai ver que já já vai ser prazeroso, você vai sentir prazer. É, Hoje eu amo gravar vídeos pro YouTube, inclusive já publiquei um hoje. É muito gostoso, você vai ver. que legal. Já já a gente volta a fazer de novo agora contando mais sobre o movimento do livro, né? Vai ser grande o nosso movimento. Vai Então mesmo. tá, Joyce, muito, muito obrigada de novo, tá? E Foi um prazer, Joana. conversamos mais. Tá bom, Gente, querida. obrigado. Quem Um beijo. participou de novo, muito obrigada. De coração, vocês estarem aqui nos ajudando. Obrigada, Deixem um gente. comentário. De preferência, sigam no meu Instagram e o meu YouTube da Joyce também. E se conectem com a gente. O nosso livro no dia 10/7, tá? Semana que vem é quinta-feira, né? O Isso. lançamento na Amazon. E eu conto com a ajuda de vocês. Gente, entra no link que tá tanto no perfil da Ana quanto no meu, lá no link da bio. Tem o grupo VIP para vocês conseguirem adquirir o livro no valor super incrível. Só quem entrar no grupo que vai conseguir, tá bom? Não Mas vamos esqueça. nos dar as mãos, né? Vamos lá, vamos comprar o livro, vamos dar de presente para as pessoas, porque ficou um livro muito bacana. Ficou Vocês demais. vão gostar. Não Então mesmo. tá bom, gente. Um abração e até dia 10. Até. Tchau, tchau. Tchau. Beijo, Ana. Tchau. Beijo.